Com medo, ele nem mesmo levantou o olhar, ele tremia e nem mesmo sabia se era de frio ou de pânico, mas o que ele ouviu foi uma voz doce dizendo: Enzo. O que aconteceu? Era Lilian. Quando levantou o olhar e viu a mulher olhando com preocupação genuína, Enzo se sentiu protegido. Lilian era como um anjo. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Enzo sempre frequentava a biblioteca do local em onde morava. A cidade era pouco maior do que um vilarejo, e mesmo que para frequentar shoppings ou lojas grandes com uma grande variedade de produtos fosse necessário ir a outra cidade, ele ainda adorava morar ali. Viver em uma cidade do interior era algo muito vantajoso para a sua saúde mental. Enzo tinha passado por poucas e boas em um relacionamento do passado, em que a sua ex-namorada, chamada Tabata, era uma pessoa terrível. Sabendo que Enzo estava apaixonado, ela usou das mais variadas artimanhas. Ela tinha convencido Enzo a usar praticamente todo o dinheiro dele para comprar coisas para ela, e quando ele se negava, ela o chantageava dizendo que iria embora, e como Enzo acreditava que a amava, ele cedia e continuava a gastar todo o seu dinheiro com ela. Quando estava no namoro altamente tóxico, ele não percebia que era uma vítima, mas quando enfim teve coragem, fez as malas e a mandou embora, ele enfim percebeu que o que sentia não era amor e sim uma dependência emocional. Ele foi para a terapia quando terminou o namoro, pois se sentia extremamente mal e tinha medo de que pudesse tentar algo contra a própria vida e a ajuda profissional o ajudou. O terapeuta explicou a Enzo que levaria um tempo, mas que ele conseguiria se livrar daquilo, que deveria arranjar um passatempo para ocupar a mente, e que o mais importante seria entender que aquilo não era culpa dele. Quando alguns meses se passaram, Enzo decidiu seguir o conselho de seu terapeuta, e como ainda tinha dinheiro guardado, um valor que ele conseguiu salvar das garras de Tabata, ele decidiu se mudar. Isso seria um divisor de águas em sua vida que ele encararia como um verdadeiro recomeço. Ele então planejou tudo e quando encontrou um lugar no interior e uma casa que estava sendo vendida por uma família que também se mudaria, ele entendeu que aquele era o momento correto para fazer aquilo. Enzo então comprou a casa e se mudou e essa foi uma decisão ótima em sua vida. Enzo era arquiteto e além de ser um novo capítulo em sua vida, em que ele tentaria ser a sua melhor versão, ele ainda iria aproveitar para começar um novo projeto na cidade. Sendo um profissional renomado, ele logo conseguiu o alvará para começar a projetar em um terreno. Não era um lugar muito grande, mas ele ficou extremamente feliz com aquilo. Ele ainda não tinha decidido o que seria projetado naquele espaço, mas vivendo na cidade, Enzo começou a conhecer cada vez mais os moradores e decidiu que ali seria projetado algo que a cidade precisava, e muito. Seria um centro comunitário. Ele via que mesmo que a cidade tivesse uma biblioteca, as crianças não tinham um espaço em que poderiam passar um tempo e ter momentos de lazer, e isso era perigoso. Sem um lugar onde uma recreação pudesse ser feita, os mais jovens poderiam enveredar para caminhos sombrios. Quando colocou o projeto em prática, Enzo se sentiu até mesmo mais vivo, finalmente teria algo com o que poderia ocupar a mente durante meses e quando finalizasse aquilo todos seriam gratos, e a própria população ficou muito feliz quando soube daquilo. Mesmo que não falasse para ninguém, afinal, isso tinha lhe causado muitos problemas com Tabata. Enzo era rico. Tinha trabalhado com arquitetura durante praticamente toda a sua vida e tinha sempre se saído muito bem. Porém, ele era a definição perfeita de sorte no jogo, azar no amor, isso porque ele nunca tinha tido a mesma desenvoltura e sucesso com as mulheres. Alguns namoros não tinham dado em nada, assim que Enzo percebia que a mulher não estava gostando dele da mesma forma que ele gostava dela ou até mesmo quando o próprio Enzo perdia o interesse. O único relacionamento que tinha realmente durado mais tempo foi o que mais magoou Enzo, no qual Tabata mostrou a ele que viver sozinho era melhor do que viver com alguém com mais intenções. Porém, aquilo tinha passado, e Enzo estava de volta a ter uma vida tranquila, e disposto a conhecer uma nova pessoa. Mas, enquanto não encontrava alguém bom, ele continuava a trabalhar no seu projeto. Como estava numa cidade com poucos habitantes, Enzo rapidamente começou a conhecer praticamente todo mundo, e as pessoas eram muito simpáticas, em especial a sua vizinha Cleusa. E foi justamente ela que disse a Enzo que ele poderia estudar mais sobre arquitetura lendo alguns livros que tinham na biblioteca da cidade. Ela era uma vizinha muito gentil que desde que Enzo tinha chegado à cidade tinha ido até ele apresentar as pessoas, e o tinha recebido com uma lasanha que ela mesmo tinha feito. Enzo não estava muito afim de ir para a biblioteca, mas, como ela era muito gentil, ele não quis negar, então ele aceitou. A biblioteca era linda, nada de muito chamativo ou luxuoso,
mas realmente a sua simplicidade e a decoração feita à mão, provavelmente pelos próprios funcionários e frequentadores do lugar, davam um charme ao local. Enzo amou. E além do local ser muito lindo, o que realmente chamou a atenção de Enzo foi a atendente do local, chamada Lilia. Ela tinha uma beleza natural, não tinha o rosto carregado de maquiagem como algumas mulheres que Enzo conhecia e parecia estar realmente lendo o livro que segurava, e não apenas fingindo ler para tirar fotos. Enzo se aproximou do balcão, e ela olhou para ele sorridente dizendo: "Olá, posso ajudar?" Enzo então percebeu que nem mesmo sabia o que queria falar, ele só tinha caminhado até ali. Se sentindo um bobo, ele gaguejou que estava à procura de livros de arquitetura. Mesmo percebendo que Enzo estava tímido, Lilia não disse nada além de: "Claro, temos, sim, venha comigo." Ela se levantou e jogou os cabelos para trás, as madeixas caindo como uma cachoeira pelas suas costas. Naquele dia, Enzo ficou o dia inteiro na biblioteca, feliz em perceber que muitos dos livros que estavam ali na biblioteca realmente tinham um conteúdo novo sobre arquitetura, do tipo que ele nunca tinha visto em nenhum site de internet. As idas à biblioteca se tornaram cada vez mais frequentes. Enzo adorava ir ali, e ele também adorava conversar com Lilia. Ela era gentil e inteligente e Enzo também a achava muito bonita. Porém, em um dia da semana ele decidiu tirar uma folga, tanto das idas à biblioteca quanto do projeto, e decidiu que faria algo que não tinha feito há muito tempo. Enzo já tinha se inscrito em diversos sites de relacionamento, mas, após Tabata ele tinha dado um tempo disso. Porém, o desejo de ter alguém em seu lado voltou e Enzo decidiu que já era hora de tentar novamente encontrar uma boa mulher. Em um dos sites de relacionamento ele teve uma esperança de que seria amado. Ele tinha encontrado alguém que o atraiu, a mulher da foto era linda, e Enzo sentiu seu coração bater mais rápido. Rapidamente eles conversaram, ela parecia muito legal e logo marcaram um encontro. Antes de ir encontrá-la, ele foi até a biblioteca para devolver o livro, e Lilia estava lá, como sempre, atrás de uma montanha de livros. Enzo limpou a garganta, sinalizando que estava ali, e Lilia olhou em sua direção, sorrindo ao perceber que era ele. Ela foi em sua direção, e enquanto caminhava, colocou uma mecha de cabelos para trás da orelha e perguntou, sorridente: "Veio atrás de mais livros de arquitetura, Enzo?" Ele então respondeu distraidamente: "Não, na verdade, hoje eu só vim devolver mesmo." De cabeça baixa ele pegou o cartão da biblioteca e entregou a Lilia. Ela pegou o cartão e enquanto registrava os dados no computador lançava alguns olhares em direção a Enzo, mas ele ainda estava de cabeça baixa, entretido com o celular, digitando rápido e sorrindo. Mesmo que fosse tímida, Lilian se atreveu e perguntou: "Noite agitada?" Enzo levantou o olhar, a expressão indagadora no seu rosto fez Lilian se arrepender, imediatamente, da intromissão. Ela se sentiu uma intrometida e disse: "Desculpe, eu não quis ser bisbilhoteira." Mas Enzo sorriu e disse: "O que é isso, Lilia? Não tem do que se desculpar. Eu é que peço desculpas, estou tão envolvido na conversa que estou te tratando com frieza, me desculpa. Como você tem estado?" Lilia então sorriu e disse: "Eu vou bem, o mesmo de sempre, sabe? E você, como está?" Enzo estava tão empolgado que acabou contando sobre o encontro. Ele explicou que estava em sites de relacionamento há um tempo e que tinha esperanças de que tinha finalmente encontrado a mulher ideal. Ele estava tão empolgado que não percebeu que enquanto falava com a mulher virtual, uma mulher que ele nem mesmo conhecia, a mulher real, que era Lilia, sorria cada vez menos. Normalmente, Lilia adorava conversar com Enzo, mas naquela tarde ela ficou feliz quando ele foi embora. De volta à sua casa, Enzo se arrumou, feliz e animado, e foi até o encontro marcado. Era em um restaurante da cidade. Os dois tinham marcado o encontro às 9 da noite, e como era uma cidade pequena, naquele horário a maioria das pessoas já tinha se recolhido e até mesmo o restaurante já estava praticamente vazio, apenas com um cliente que estava debruçado sobre uma mesa, bebendo uma xícara de café e alheio a tudo ao seu redor e um atendente entediado, que, vagarosamente, limpava o balcão. Enzo recebeu uma mensagem da mulher da internet, ela pediu para ele esperá-la do lado de fora do restaurante, pois ela já estava chegando. Enzo estava cada vez mais animado, o seu coração batia rápido e quando ele viu um carro se aproximar não conseguiu evitar sorrir, porém, quando o veículo parou ao seu lado, o que aconteceu foi que dois homens encapuzados saíram de dentro do carro rapidamente, o seguraram e o arrastaram para dentro do veículo, amarrando as suas mãos e vendando o seu rosto.
Alguns minutos se passavam e Enzo percebia que o carro estava em movimento. Ele perguntava o que aquelas pessoas queriam, mas eles apenas mandavam Enzo se calar. Enzo passou terríveis momentos dentro daquele carro. Os bandidos o ameaçaram diversas vezes e exigiam que ele fizesse transferências bancárias. Enzo pedia calma, pois estava assustado e por isso era difícil lembrar as suas senhas dos aplicativos bancários, mas os bandidos, em resposta, o agrediam. Após um tempo, Enzo conseguiu fazer as transferências que eles exigiam e os viu pegar praticamente todo o seu dinheiro, sem nada poder fazer para evitar. Quando enfim foi liberto, sendo jogado para fora do carro ainda em movimento no meio do mato, Enzo sentia um misto de alívio, por estar vivo, com vergonha, por ter caído naquele golpe. Ele ficou parado naquele matagal por um tempo, com medo de se mexer, porém, quando finalmente se certificou de que estava sozinho, ele se levantou, com dificuldade, pois ainda estava com as mãos presas. Caminhando com dificuldade, com os braços presos para trás do corpo, com as pernas doendo por ter ficado horas na mesma posição e com seus olhos sensíveis, por ter sua visão privada por muitas horas, ele apenas continuava a caminhar mesmo sem saber ao certo para onde estava indo. Enquanto caminhava, uma garoa começou a cair, mas o pior estava por vir, pois ele experimentou o amargo sabor do trauma quando ouviu um carro se aproximar e tremeu a ponto de precisar parar de caminhar e se encolher. Ajoelhado no meio da chuva, lágrimas se misturavam às gotas de água que caíam do céu, tudo parecia perdido para Enzo, até que ele sentiu uma mão tocar seu ombro. Com medo, ele nem mesmo levantou o olhar, ele tremia e nem mesmo sabia se era de frio ou de pânico, mas o que ele ouviu foi uma voz doce dizendo: Enzo. O que aconteceu? Era Lilian. Quando levantou o olhar e viu a mulher olhando com preocupação genuína, Enzo se sentiu protegido. Lilian era como um anjo. Ela primeiro desamarrou as mãos de Enzo, e em seguida, tirou seu casaco, o enrolou em Enzo, e delicadamente o ajudou a se levantar dizendo: Vamos, com calma, vamos sair daqui, senão você vai pegar uma gripe. Lilian levou Enzo para casa, e ele achou o lugar muito aconchegante. Ele se sentou à mesa, enquanto Lilian fez um chá, levou uma xícara até ele, e também bebeu uma xícara da bebida quente. Em meio ao aroma delicioso do chá e o clima ameno que aquele lar transparecia, Enzo se sentiu muito grato por Lilian, e pela primeira vez, a olhou com a esperança de que aquela amizade pudesse evoluir para algo. Ela estava com a roupa molhada e ele precisou desviar o olhar para não olhar seu corpo de uma forma que talvez ela pudesse não gostar. Porém, mesmo tentando, ele não conseguiu evitar, e seus olhos novamente percorreram as curvas do corpo de Lilian, acentuadas pela roupa molhada. Quando seus olhos encontraram os dela, ele percebeu que ela estava fazendo o mesmo ao olhá-lo. A garoa se transformou em uma chuva forte, com relâmpagos que clareavam até os cômodos mais escuros da casa e trovões que retumbavam, tremendo o assoalho. Em meio a esses estampidos, Lilian, que estava levando as xícaras vazias para a cozinha, se assustou e se aproximou de Enzo buscando segurança. Com a proximidade dela, Enzo a abraçou, e a partir desse contato, ela colocou as xícaras na mesa e os dois se beijaram. Aquilo só deixou claro quanto os dois desejavam um ao outro, e como a chuva não diminuía, Lilian perguntou se Enzo queria passar a noite, ao que ele respondeu: Com você, é claro que eu quero. Os dois sorriram e passaram a noite juntos, e após aquela noite, várias outras se seguiram. Sempre que acordava ao lado de Lilian, Enzo se perguntava por que ele não tinha tido coragem de chamá-la para sair antes, e às vezes ele até dava risadas pensando consigo mesmo que o ditado "depois da chuva vem a bonança" era realmente verdadeiro, pois ele tinha precisado passar por um sequestro para encontrar o amor de sua vida. É claro que mesmo dando risadas daquilo, ele ainda sabia que precisava fazer uma denúncia. Ele precisava recuperar o seu dinheiro e garantir que as pessoas que lhe tinham feito mal ficassem atrás das grades. Lilian o ajudou a fazer a denúncia, e quando a polícia o contatou, Enzo precisou se sentar quando ouviu o que o delegado disse. Primeiro, eles disseram que o banco iria devolver todo o dinheiro, pois câmeras de segurança tinham registrado o momento em que ele tinha sido raptado. Porém, o que realmente o assustou foi a revelação das autoridades, que quem havia ordenado o rapto, e dado todas as informações sobre Enzo, sobre a forma que ele agia e sobre a quantia que tinha em sua conta bancária, era alguém que Enzo jamais tinha imaginado. Era a Tabata. Enzo e Lilian estavam namorando e quando ela viu o quanto aquela revelação fez mal a ele, ela tomou a frente e decidiu conversar com o delegado. Tabata e toda a gangue acabou sendo presa e mesmo que Tabata tivesse negado durante vários momentos que fazia parte daquele grupo de bandidos, depois de um policial insistir muito, ela acabou confessando. Ela gritou que se Enzo não era dela, não seria de mais ninguém,
e que não se arrependia de nada do que tinha feito. Com aquela agressividade, as autoridades concordaram que ela não era apta para viver em sociedade e Lilian fez questão de dizer a Enzo que ele não tinha mais com o que se preocupar, pois Tabata, e todos os outros bandidos, tinham sido presos. Como aquele capítulo de sua vida tinha se encerrado, Enzo fez questão de prometer a si mesmo que Tabata jamais lhe faria mal e que ele, dali para frente, iria se dedicar apenas a Lilian, que era quem realmente importava. O projeto no qual Enzo tanto tinha se dedicado foi concluído, e quando o banco devolveu o dinheiro que tinha sido roubado de Enzo, ele ajudou na construção do centro comunitário. A construção levou alguns meses e Enzo e Lilian acompanharam todas as etapas. Quando foi concluída, os dois não podiam estar mais felizes. Os dois começaram a morar juntos e sentiam que cada vez mais se amavam. Às vezes, quando estava lendo, estudando, ou projetando, Enzo sutilmente abaixava o livro e olhava na direção de Lilian. Ela estava sempre atrás de uma pilha de livros, sempre atenta a algo, a algum livro, algum autor, sempre colocando mechas do cabelo atrás da orelha, e Enzo achava mais linda a cada dia. Como olhava várias vezes, em algum momento ela olhava de volta, os olhares dos dois então se cruzavam e eles sorriam um para o outro como dois bobos. Lilian tinha dito para Enzo, um dia, que ele era bobo, ele então disse: "Dois bobos apaixonados, é o que somos. E como eu amo isso!" Lilian sorriu para ele e passou a mão por sobre a barriga. Ela continuou lendo enquanto Enzo percebia que logo a barriga dela estaria maior, e ele mal podia esperar por isso. Isso porque após um ano morando juntos, o centro que Enzo tinha projetado e ajudado a construir tinha feito um sucesso tremendo. As crianças e os adolescentes iam para lá o tempo todo, muitas atividades eram desenvolvidas ali e isso atraiu até mesmo mais reconhecimento para a cidade. Isso era ótimo para a economia do local. Contudo, dando cada vez mais certo, Enzo e Lilian decidiram que queriam aumentar a família e foi por isso que eles decidiram que iriam ter um filho. Lilian então engravidou, e Enzo descobriu uma felicidade que nunca nem mesmo imaginou que sentiria. Enquanto olhava para sua esposa e imaginava sua futura filha, Enzo se sentia cada vez mais grato e sabia que dali para frente, a sua vida seria regada à felicidade. Você acha que Enzo e Lilian mereceram ficar juntos? Você já ouviu histórias desse tipo? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.